Olha, nós estamos aqui diante de uma obra do Pedro Bruno. É um marco na vida dele, ele deixou isso aqui pra gente. É o cemitério só para enterrar passarinhos. Talvez o único cemitério de pássaros do mundo mesmo, tá? Todos que vêm aqui e que precisam, têm um passarinho de estimação, querem enterrar o bichinho, pode vir para cá porque não vai pagar nada absolutamente. O cemitério de pássaros de Paquetá é uma singularidade da ilha e muito importante para todos nós, mas principalmente para as crianças, que acham muito importante enterrar os seus pássaros naquele local que foi feito para isso, né? Mas não só crianças, a gente sabe de histórias de pessoas que vieram até de outros estados com seus passarinhos para serem enterrados no cemitério de Paquetá, porque é o único que elas conheciam e elas queriam dar um final melhor para os seus animais. Então, eu particularmente, quando era criança, levei passarinho para enterrar lá e é muito fácil enterrar, porque na verdade são pequenas sepulturas que você pode abrir e colocar seu pássaro lá dentro. O cemitério existe e tem centenas de pássaros enterrados ali. O Pedro Bruno foi um poeta, um pintor, um grande paisagista, na verdade uma grande personalidade dentro da ilha de Paquetá e que teve essa ideia de fundar esse cemitério. O que é o pássaro, senão o poeta das árvores e das madrugadas, um cantador emérito dos mistérios das penumbras verdes, voz harmoniosa das matas fecundas. O projeto arquitetônico e o paisagismo do cemitério de Santo Antônio também foram feitos por Pedro Bruno. Ele fez a capela toda de pedra, né, e botou duas telas dele na capela. Uma São Francisco falando aos pássaros e a outra era Cristo ao luar, Cristo morto com a luz do luar. Todos os dois, infelizmente, se acabaram. O vento derrubou, ela caiu no chão, se espatifou todo. E o outro, acenderam duas velas junto da tela, incendiou a tela. Foi uma pena, que era muito bonito. O artista nasceu na ilha em 1888. Filho de imigrantes italianos, dedicou-se à escultura, ao paisagismo, ao canto lírico e à poesia, mas escolheu a pintura como sua principal forma de expressão. Era ainda um ambientalista, Paquetá representava ao mesmo tempo inspiração para suas telas e objeto de sua luta pela preservação da natureza. Com 9 anos, ele foi chamado para fazer um esboço de uma criança que tinha falecido. E como a família não tinha recordação nenhuma, pediram que ele fizesse. E ele fez muito bem, mas mal acabou de fazer, saiu correndo. Saiu correndo. E daí ele começou a desenhar, né? Ele acompanhava muito Castanheto, às vezes levava o material de pintura, palheta, o cavalete, água para beber, ele levava e acompanhava. Isso deve ter influenciado também muito a carreira dele, né? Magda posava muito. Eu não posava porque eu não tinha paciência para posar. Eu não podia ficar muito tempo numa posição, só numa posição. Quer dizer, que quadros mesmo pintados, eu só tenho um retrato, assim mesmo, inacabado. Porque não era porque ele não queria, era eu que não queria posar, não tinha paciência. Ele foi para a Itália, já maiorzinho, rapaz, com 17 anos. Ele foi para a Itália e fez o curso de canto.
Ele era barítono. Quando veio para o Rio, ele fez diversos recitais no Rio, Belo Horizonte, São Paulo. Mas depois ele acabou se encantando mesmo pela pintura. E deixou completamente o canto. Foi pena que ele tinha uma voz de barítono tão viníssima, mas a tendência dele era a pintura. Ele pintou muito Marinha, muito Flamboyant, muito Bougainville, todas as coisas que Paquetá tinha para oferecer. Geralmente ele ou pintava de imaginação ou ia no próprio local verificar, por exemplo, temporal, muitos temporais ele foi ver para ver como estaria, como a natureza estaria na hora que ele estava pintando. A mim, que sou pintor, o destino me deu o poder de cantar nas 7 cores da palheta a impressão de um momento, transpondo na tela o que a natureza me oferece. Ele pintou muita pedra também. O papai acho que pintou Paquetá de todos os jeitos. A natureza toda o inspirava, mas ele dedicou-se mais à marinha e à maternidade. Ele tinha um encanto pela maternidade. Esses são os principais. Agora ele abordou todos os assuntos, muito nu. Ele tinha no ateliê aqui do Rio, ele tinha modelos vivos. Porque sabe, nu é uma coisa muito difícil. Precisa a pessoa ter o modelo mesmo. Então, as modelos vivos servem para isso, né? E ele foi ajudante do Castanhedo, que fez várias pinturas em Paquetá. E você sente nitidamente a influência da pincelada, a cor, a textura, entendeu? Que eles trabalhavam, que tem coisas próximas, mas o Castanhedo, ele tinha valores, vamos dizer assim, ainda muito da pintura europeia. Nos quadros do Pedro Bruno, principalmente o paisagista, né, não de figuras, ele tem uma colorido, né, próprio dele, ele tem uma evolução, isso como artista, né, onde as cores de Paquetá, e principalmente Paquetá, que ele vivia lá, era um apaixonado, ele traduziu muito bem a luminosidade do local. Alguns quadros dele, onde aparece, tem como protagonista o Flamboyant, ele marca aquilo como se fosse uma coisa de Paquetá, tanto que o símbolo hoje de Paquetá é um Flamboyant. Os Flamboyant sempre foram os quadros mais requisitados para venda. Ele era especialista em Flamboyant. Quer dizer, quando aparecia Flamboyant, saía logo. Ele não gostava de vender os quadros não, viu? Era difícil. Pelos quadros que ele pinta sobre Paquetá, você pode sentir nitidamente como ele capta a natureza, o movimento das ondas, o dançar dos flamboyantes. Tem um quadro dele muito interessante, que é o abraço. São duas pessoas estilizadas em árvores, dois flamboyantes que se abraçam. Pedro Bruno teve algumas de suas telas premiadas em exposições de âmbito nacional. Uma das obras, Sonata ao Luar, mereceu a Medalha de Honra, considerada a maior premiação para um artista no Brasil, no Salão Nacional de Belas Artes. Em 1919, o Conselho Superior de Belas Artes concedeu a Pedro Bruno o Prêmio de Viagem pela Tela Pátria. A obra, que retrata a República recém-nascida, pode ser vista no Museu da República, no Rio de Janeiro. Pátria ilustra diversos livros de história do Brasil e filmes, e foi reproduzido em um selo e em uma cédula de 200 cruzados novos em 1989. Na Itália, ele foi professor de desenho. É porque o artista tira prêmio de viagem para estudar. Ele matriculou-se na escola, na academia
inglesa de desenho para aperfeiçoar o desenho. 6 meses depois, ele foi convidado para ser professor. Telas de Pedro Bruno estão expostas em museus na Itália e na Suécia. No Brasil, além do Museu da República, o Museu Nacional de Belas Artes e o Museu Histórico Nacional, também no Rio de Janeiro, têm em seus acervos trabalhos do artista. A obra de Pedro Bruno sofre de forma preocupante os efeitos do tempo. Muitos quadros precisam ser restaurados, mas não há recursos para isso. Em 1950, a então Câmara do Distrito Federal discutiu o projeto de lei que previa a criação do Museu Pedro Bruno na casa do artista. As culturas, você sabe como é que é, né? Nós tentamos muito fazer o museu, fizemos várias exposições, fizemos exposições em casa. Durante uns 2 anos recebíamos, aos domingos, pessoas para visitarem a casa, mas não deu em nada. A cultura no Brasil, eu acho que ainda está muito precária. O que eu tenho que falar é isso. Ele organizou, dentro da perspectiva dele artística, né, a paisagem com o objetivo de tornar isso desfrutável ou vendável, se a gente pensar que era uma estratégia para trazer visitantes para Paquetá. Então, bancos em toda a orla, você vê bancos, lugares confortáveis, aconchegantes para parar e ficar contemplando aquilo que era a mercadoria mais vendável da ilha, que é a paisagem. Ele se junta com um grupo de pessoas e cria a Liga Artística de Paquetá, que pretendia preservar Paquetá dos seus antigos encantos, né? Que era a Pérola da Guanabara. Eu tenho a relação dos nomes das pessoas que fizeram parte da Liga Artística. O que chama muita atenção é que eles tinham uma intervenção mesmo. Eles não eram uma liga artística contemplativa de ficar falando poesia ou admirando. Eles colocavam a mão na massa, eles faziam coisas. Eles fizeram todo o cais em torno da ilha, todas essas escadas que você vê que descem para a praia, que são arredondadas. E isso tudo é tombado por decreto municipal, um decreto de 1999 que tomba todas as obras de autoria do Pedro Bruno. A autoria dele na medida em que ele idealizava, mas a gente sabe quem eram os pedreiros, os mestres de obras que trabalhavam com ele para fazer a mesma coisa. Né? Ele arborizou, inaugurava busto com pessoas ilustres. Beethoven, principalmente, que era a paixão dele, do músico. Ele pensava o que fazer, né? Aí consultava com meu pai, os dois lá entrava lá no acordo, meu pai trabalhava para ele, para o que ele queria fazer, né? Esses embelezamentos, né? Esses monumentos, essas pedras, no cemitério também, ele trabalhava lá para fazer muro, essas coisas. Tá, eu acho que eles gostavam mais da rua, das praças, do que de casa. Eles cuidavam com tanto carinho, com tanto amor. Uma coisa muito simples, né? Um bloco de pedra, um pedaço de granito para fazer um banco, os pedestais, porque também tem vários pedestais ao longo da ilha. Pedestais que sustentavam buganvílies, por exemplo, que sustentavam flamboyant. Também é dessa época a mudança do nome das ruas. Certamente eles se articularam para mudar o nome das ruas, por exemplo, dessa ocasião que muda a praia da Praia Comprida para a Praia da Moreninha,
a praia que hoje é Praia dos Tamoios, que era Praia do Estaleiro. Então tem um decreto que muda o nome desses logradouros, também como uma estratégia de tornar ainda mais romântico, mais misterioso, vamos dizer assim, o ar da ilha, com o sucesso do romance de Joaquim Manuel de Macedo. Nas noites de luar, ele conseguiu que apagassem as luzes para mais poder se apreciar a luz do luar. E Paquetá antigamente fazia muitas serenatas e com a luz do luar era mais poético. Curiosamente, o verbete pitoresco do dicionário Aurélio da língua portuguesa, a explicação da palavra pitoresco é um trecho do Vivaldo Coraci que fala de Paquetá, né? Como para explicar o que é pitoresco, a referência dele é Paquetá. Então isso com certeza o Pedro Bruno explorou muito, não é? Essa paisagem. Cada criança, cada homem, por mais humilde que seja, tem o direito de protestar, de prender mesmo o vândalo que tentar destruir as belezas naturais da ilha. No final de semana, principalmente só no verão, chegava muita gente na ilha. E chegava em Mocanguê, que era uma barcaça grande, que levava muita gente de fora. E nesses dias nós ficávamos muito preocupados, porque sabíamos que o papai ia se meter se estivesse fazendo alguma coisa que ele não gostasse. Ele não admitia que pendurasse roupa nas árvores. E vinham fazer queixa, e ele ia para a rua ver o que estava se passando. Ele é um grande pintor, ele é um grande paisagista, mas ele é também um dos primeiros ecologistas que a gente tem. A obra dele, paisagista, diz isso o tempo todo. Amai os pássaros, todo cidadão é consciente, por isso que ele saía com a varinha, para dizer para as pessoas. Ele parecia um maluco, vamos dizer. Imagine um cara na década de 30 querendo preservar os passarinhos. Ele comprava os pássaros e as gaiolas, depois soltava no final os pássaros e queimava as gaiolas. Isso são as festas dos pássaros, geralmente no mês de setembro, mês da primavera, né? Isso eu me lembro, me recordo bem. Paquetá hoje perdeu a categoria que tinha de vilegiatura, né, de lugar de descanso, de desfrute, e entrou na lista de bairros da cidade com todos os prejuízos que isso pode trazer. Um lugar exatamente como a cidade. Então ela acompanha a cidade em termos de desmatamento, de destruição da flora, esse calor infernal, as ilhas de calor cada vez maior. Paquetá era uma referência. Todo mundo que vinha ao Rio de Janeiro ia a Paquetá. Havia um turismo internacional em Paquetá, mesmo de um dia. Mas havia. As praias de Paquetá eram famosas porque eram praias no interior da Bahia, muito limpas, né? Por incrível que possa parecer. Você teria que tomar cuidado, às vezes, nos anos 50, de não pisar numa raia, de não pisar num bagre. Não é? Hoje não tem mais nada, acabou tudo. Tentamos dar prosseguimento ao importante trabalho que Pedro Bruno fez na ilha, né? Os nossos pontistas estão muito vinculados à cultura da ilha. A gente tem uma preocupação primordial, que é restabelecer as paisagens antigas. A nossa preocupação maior são plantas da Mata Atlântica, né, do estado do Rio de Janeiro. Mas Paquetá tem um amor muito especial pelo flamboyant. O flamboyant está no brasão da ilha, né? E é um trabalho que o Plantar Paquetá faz, que é fechar um colar de flamboyantes. É como a gente chama um conjunto de flamboyantes em toda a orla da ilha, né? Quando floresce, realmente é uma coisa linda, né? E que emociona todos, né? E é um assunto, assim, que você vê em bares, em restaurantes, olha como aquele flamboyant está bonito. Isso é um assunto corriqueiro em Paquetá. A Bougainville também é uma outra
árvore muito importante, né? Porque, não só pela sua beleza, mas porque ela permite que você faça um paisagismo com ela e que você possa enfeitar locais, né? Aqui em Paquetá, particularmente, após o trabalho que Pedro Bruno fez na década de 40, ele construiu colunas especialmente para buganvílias, né? São colunas com bancos embaixo e em cima tem uma estrutura de ferro redonda para que o buganvília possa se apoiar e crescer, né? Então, ele fez isso, plantou buganvílias naquela época, mas agora esses buganvílias, a maioria deles já até morreu. Pedro Bruno construiu muita coisa, plantou muito e protegeu muito, né? Nós não conseguimos construir muitas coisas ainda, mas nós plantamos e protegemos também, principalmente, ou também muito fortemente, as árvores que Pedro Bruno projetou para o paisagismo da ilha. Paquetá para papai era como se fosse ele dizia que Paquetá era o 5º filho dele.